boa noite a todos. Agradecendo a presença de todos os professores, os alunos. Hoje é o final da nossa curricularização primeira semana. Fico contente de poder contar com a presença de vocês aqui, né? Gostaria que no início vocês colocassem ali nos comentários, no chat, um boa noite, né, para iniciar a nossa conversa. Fico muito feliz e muito honrada com a presença da Luana, da Cássia e do Emerson. Eles vão conversar com vocês de uma maneira bem informal, mas o conteúdo é muito bom e tenho certeza que eles vão contribuir muito com o projeto que vocês já pesquisaram, que vocês já trabalharam de segunda a quinta, né? E hoje de manhã foi uma experiência muito positiva. E tenho certeza que para as turmas da noite também vai ser muito positiva. Gostaria agora de passar a palavra à professora Samanta, coordenadora de curricularização, para dar um oi de abertura e depois nós passamos para os nossos convidados especiais. Obrigada, pessoal. Obrigada, Profiana. Boa noite, pessoal, tudo bem? Finalizando, então, a nossa primeira semana de curricularização. Esse semestre, então, uma atividade um pouco diferente, com temas por turmas, com o agente externo, que é a PM de Brusque, nos auxiliando, trazendo as necessidades, e os nossos egressos, né, a doutora Cássia, o doutor Emerson, a doutora Luana, estão aí para falar, trazer a sua experiência e enriquecer ainda mais toda essa pesquisa e esses temas tão importantes para a sociedade. Essa é a finalidade da extensão, né? Trazer esse conhecimento, vocês produzirem algo de fácil acesso, bem ilustrativo, com esse conteúdo e passar para a comunidade. Então, estamos aqui para finalizar esse trabalho. Obrigada à presença de todos os egressos, tenham uma ótima palestra. Pessoal, anotem, né? Porque vocês podem, toda essa contribuição, vocês podem estar melhorando ainda mais o trabalho que vocês finalizaram essa semana, fizeram aí segunda, quinta. Na semana de outubro, vocês farão a apresentação para o agente externo, que é a PMI. Então, vocês podem estar também agregando todo esse conhecimento que vai ser disponibilizado hoje pelos palestrantes, tá bem? Então, desejo uma boa noite a todos e uma boa palestra. Passo a palavra, então, já para o primeiro palestrante, o doutor Emerson Andrade, que vai falar da Transitolândia, né? Ele também vai se apresentar, assim como os demais palestrantes. Boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, professora Samanta, boa noite, professora Ana Matoso, né, doutora Cássia, doutora Luana. Bom, primeiro dizer da satisfação de como egresso, né, de voltar para casa, né, é um sentimento gostoso, né, nós passamos, a minha formação acadêmica foi na Unifeb, né, onde eu tive o privilégio de ter, né, esses mestres, né, essas professoras que contribuíram e muito, né, com a minha formação, né, eu quando me formei, eu já estava na Polícia Militar, na Polícia Rodoviária do Estado de Santa Catarina, mas certamente o curso de Direito, no qual eu fui na busca de conhecimento, como, né, muitos de vocês que estão aí nos acompanhando, alguns já vêm já com a profissão já pré-definida, né, querendo fazer, qual é a área que vai atuar, uns vão para concurso, outros vão trabalhar na própria magistratura, ou vão ser operadores do direito. Mas certamente os professores têm um papel fundamental na escolha, nas nossas decisões, né? Hoje atuo, né? Estou na reserva da Polícia Militar, né? Já há 4 anos. Hoje eu continuo na área da segurança pública, né? Fui convidado a gerenciar aqui a Secretaria de Segurança Pública no município de Itapema. É um desafio, né? Mas certamente o curso, né, a formação em Direito, sem dúvida alguma, abriu várias portas, e uma delas é essa de continuar contribuindo com a segurança pública, né? Lembro aqui, eu fiz um registro na parte da manhã, e eu não posso me furtar de não dividir isso com o pessoal aqui à noite, né? Uma passagem com a professora Samanta, onde fui uma das primeiras professoras, e vocês têm um privilégio tremendo, né, em tê-la, né, como mestre, como professora. Mas um dos primeiros contatos
Foi lá nas séries iniciais, né, nas primeiras fases, onde eu vim transferido para o município de Brusque, né, e aí eu fui encantado, né, pela aula dela, principalmente do amor que ela tem pelo direito, e ela me encantou quando apresentou Miguel Reale, teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Isso usa até hoje. Eu sou meio romantizado com o direito, né? E assim eu me especializei, já vim me especializando em trânsito, né? Tenho formação em administração, fiz um curso tecnólogo em trânsito, fiz especialização na área de trânsito, e muitos dos professores acabaram contribuindo para a minha formação. Então, faço esse apelo à comunidade acadêmica, né, a todos vocês alunos, que, né, aproveitem esse período, apesar de ser, né, olhando de fora, parece ser muito tempo, 5 anos, mas passa muito rápido. Né, e certamente essas dicas que os professores, além deles contribuir e compartilhar conhecimento, as dicas são de grande valia. Né? Então, obrigado mais uma vez pelo espaço, parabéns pelo projeto, né? E vamos lá, vamos contribuir também com aquilo que já vem construindo, que você já vem participando aí durante a semana, né? Durante esse projeto. Bom, coube a mim a falar sobre o projeto Transitolândia, falar sobre a educação para o trânsito, mas antes de entrar propriamente na educação, eu gostaria de fazer aqui uma reflexão e contextualizar o trânsito da forma mais ampla dela, né? Da importância que o trânsito tem nas nossas vidas. Né? E isso, e já peço, né, para que vocês anotem aí, como bom acadêmico, eu tenho certeza que tem um bloquinho, né, ou celular já fazendo as anotações, então não percam a oportunidade. Né? Anotem aí, Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, nem todos, talvez, né, na sala, na live, já tenham a sua carteira de habilitação. Né? Antigamente era comum, né? Completava 18 anos, era uma correria para tirar a carteira de habilitação, era um processo natural, né? Não tinha nem dinheiro para comprar carro, mas ia tirar a carteira de habilitação, fazia parte do nosso processo ali, tinha que mostrar para os outros que tinha carteira de motorista. Né? Hoje já mudou um pouco, né? Hoje com as facilidades, né, de veículos de aplicativo, transporte coletivo, né, facilitou um pouco, né, o próprio transporte escolar, né, a facilidade que tem. Então isso já não é aquele objetivo todo, né, completar os 18 anos e tirar a carteira. E aí é que me chama a atenção, e aí é uma preocupação. Porque hoje nós só temos o conhecimento da legislação de trânsito se passar por um centro de formação de condutor. Quem tira a carteira de motorista sabe das regras básicas de circulação e conduta. A minha preocupação, e talvez a preocupação de muitos, é em relação àquelas pessoas que não passam por um centro de formação de condutor, que não vão tirar a carteira de motorista, né? Que não pretendem tirar a carteira de motorista. Ou as crianças, adolescentes, que se vão um dia querer ser motorista, vão ter que esperar até os 18 anos para poder ter noções mínimas, né, de conhecimento a respeito das regras de circulação e conduta. Porque esta lei que eu falei, a Lei 9.503, ela traz regras e traz, inclusive, penalidades duras em relação ao desrespeito às normas de circulação e conduta. Seja para o condutor de automóvel, de motocicleta, de caminhão, de ônibus, seja também para pedestres e ciclistas. Os pedestres e ciclistas também estão sujeitos à fiscalização de trânsito. Então, isso significa dizer que se a educação, a efetiva educação para o trânsito não chega até as pessoas, correm o risco de serem vítimas, né, dos sinistros de trânsito. Né? Então, é importante isso. E para contextualizar o trânsito, então, e aí eu vou entrar com um pouco mais de detalhe depois, é importante a gente se situar no tempo e no espaço. Né? O que é trânsito? Vou pedir para projetar aqui o material que preparei. Vamos lá. O que é trânsito? Né? O trânsito, o legislador, de forma... e aí fazendo a interpretação da norma, né? Aí nós temos que fazer uma hermenêutica jurídica, né?
em que circunstâncias a lei foi criada, em que época ela foi criada, né? Podemos fazer várias interpretações. Eu aqui eu faço uma interpretação da norma mais holística, né? Mais finalística, onde o legislador queria chegar com essa norma. Então, se nós observarmos o artigo 1º e o parágrafo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, nós vamos ver o conceito de que é trânsito. E aí nós vamos ver que trânsito é a utilização da via por pessoas, veículos, animais, em grupos ou isolados, para fim de circulação, estacionamento, parada, né? Carga e descarga. Esse é o conceito de trânsito. Está mais ou menos assim lá no Código de Trânsito Brasileiro. Mas o que eu destaco, e o que deve ser levado em consideração, é que o legislador colocou as pessoas como destaque. Ele diz que trânsito é a utilização das vias por pessoas, depois por veículos, né? E assim sucessivamente. Então, já se tinha um olhar lá em 1997, porque na história do trânsito nós temos poucos códigos de trânsito brasileiro, né? Poucas alterações na legislação em termos de lei-mãe, né? A lei que dá origem àquela regra. Depois nós temos várias alterações. Um exemplo é a lei, né, hoje, a 9.503, que nós temos aí uma média de 45 alterações legislativas, né? Muita alteração. Hoje o CTB virou uma coxa de retalho. Mas a origem dela, lá, o conceito dela, já traz esse olhar para a pessoa, né? Um cuidado para a pessoa, uma proteção para o pedestre. E quando eu falo que eu tenho um olhar romantizado para o CTB, para a legislação, é nesse sentido. Então, a origem da lei, o legislador disse, o trânsito se faz primeiro por pessoas, então vamos dar condições de segurança para as pessoas. O que eu pedi para vocês anotarem, o artigo 1º e esse parágrafo 1º, também peço, anotem o parágrafo 5º. Isso vai ser muito importante para o trabalho de vocês. O que diz o parágrafo 5º do CTB? Esse primeiro artigo, os primeiros artigos são mais introdutórios, mais filosóficos, né? Do CTB, né? Mais principiológico, assim, né? Traz mais princípios. E o parágrafo 5º diz que os órgãos envolvidos, né, no Sistema Nacional de Trânsito, eles devem agir, de certa forma, priorizando a proteção à vida. Todas as ações realizadas pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, eles devem priorizar a vida. E às vezes a gente tem um choque com isso, né? Se todas as ações têm que ser para proteger a vida, por que morre tantas pessoas estão perdendo suas vidas no trânsito? Por que acontece tanta tragédia? Por que não mudamos esse cenário, né? Nós já vamos ver um pouquinho mais para frente o custo social, né? O impacto que isso tem na nossa vida, né? Seja nós como vítimas propriamente dito, né? Parente de vítima ou envolvido propriamente dito, ou como sociedade, né? O custo que é um sinistro para a sociedade. Então, primeiramente, essa reflexão, essa contextualização do que é trânsito, né? Trânsito, ele é a utilização das vias por pessoas, né? E veículos, né? A obrigatoriedade dos órgãos de trânsito, né? Por exemplo, nós temos no município de Brusque a Guarda de Trânsito de Brusque, a GTB, né? Nós temos a região que cerca aí o município de Brusque, né? Gaspar, nós temos os agentes de trânsito, tem a diretoria de trânsito, Itajaí tem a Codetran, que é um órgão de trânsito, Guabiruba tem um órgão de trânsito, Tijucas também tem uma diretoria de trânsito, né? Então, praticamente, na nossa região, muitos municípios já têm o seu órgão de trânsito. Isso não significa dizer que o município que não tem o seu órgão não tenha que trabalhar o tema, né? Mas é prioridade, né? Eles devem priorizar suas ações para a segurança das pessoas, para a proteção da vida. E é nesse sentido que eu vou para o segundo tópico, né? Se contextualizando o trânsito, sabendo que trânsito é uma lei, e como lei tem os seus princípios norteadores, bom, um deles é a educação. Como é que nós vamos instruir essas pessoas a ter um comportamento seguro no trânsito? Desde a criança até a pessoa da melhor idade. Como é que nós vamos conscientizar? Obviamente que a educação,
e aí entramos no capítulo da educação para o trânsito do CTB, que é uma obrigação, né, legal, está lá no artigo 76, onde mais ou menos, né, o legislador fez uma exigência de que a educação para o trânsito deve ser promovida nas séries, na pré-escola, esse é o texto legal, na pré-escola, no primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. E aqui é importante, né? Eu faço essa leitura do que está na letra fria da norma, até para a gente se situar no tempo e no espaço. Ver que esse artigo 76 ainda fazia previsão dessa forma que se tratava o ensino. Né? Hoje nós temos aí o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Então, a educação para o trânsito é uma obrigação dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e deve ser promovidas dentro das séries, né? Dentro do ensino fundamental, dentro do ensino médio e dentro do ensino superior. Né? E aí eu faço aqui uma pergunta, né? E fiquem à vontade para responder, né? Interagir aí no chat, que se vocês se lembram de ter tido na sua formação, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio ou agora no ensino superior. Tirando aqui e a Unifeb aqui fazer um registro que não é a primeira vez que ela provoca discussão no tema trânsito. Né? Inclusive com um curso de pós-graduação, onde eu fui convidado para lecionar a disciplina, inclusive de educação para o trânsito. O curso foi coordenado pelo professor Ricardo Hoffmann, né? E justamente para formar os professores, especializando os professores a trabalhar o tema trânsito de forma transversal. Então, a universidade, a faculdade Unifeb já sai na frente com essa preocupação social, com essa responsabilidade social. Mas eu faço essa provocação. Da onde vocês vêm? Tiveram o trânsito dentro das suas escolas, dentro das suas formações? Né? Isso é uma provocação. Né? E só aquele que teve, a não ser o programa da Polícia Militar, que eu até citei na turma da manhã, que é o PROERD, que é um programa excelente, um programa de combate, resistência, violência e drogas. É lamentável, é uma pena que só atinge uma série, né? Que é lá a 4ª série do ensino fundamental, mas é um programa, é um plus que a polícia faz, não é uma obrigação. Tendo em vista, né, o combate aí à criminalidade, que desenvolveram esse projeto. Mas a educação para o trânsito era para ser trabalhada como o tema seja transversal, interdisciplinar, né, das disciplinas se comunicarem com o tema trânsito. Né, já deveria ser no ensino fundamental, no ensino médio, até porque, e eu fiz essa reflexão também na parte da manhã, quando a gente tem filhos, né, ou lembre-se de vocês quando ganharam as suas bicicletas, né, quando deram as suas primeiras pedaladas, se lembrarem bem, os seus pais, né, ou nós pais, né, a gente recomenda que os filhos andem de bicicleta na calçada, que é o lugar mais seguro. Não vai colocar a bicicleta uma criança a andar de bicicleta na via pública. Né? Teoricamente, o lugar mais seguro, né, é a calçada. Porém, o Código de Trânsito Brasileiro veda essa prática. Ele proíbe essa prática, não pode andar de bicicleta em cima da calçada. A bicicleta é um veículo, foi considerado na nova legislação como um veículo de propulsão humana. Né? E como tal, como veículo, ele tem que obedecer às regras de circulação e conduta, ou seja, tem que andar no mesmo sentido dos veículos, se o semáforo estiver fechado, tem que parar, né? Se o pedestre estiver atravessando a via, tem que parar, né? Só que quando a gente vê na prática, não é isso que a gente vê. É a gente andando de bicicleta na contramão, e quantos sinistros acontecem, porque às vezes até por uma questão de golpe de vista, né, de angulagem ali, quando vai entrar numa esquina, o condutor só olha para o lado, onde tem a circulação de veículos, e acaba vindo uma bicicleta na contramão, e aí, né, o sinistro é quase que certo. Então, como é que a gente vai levar a informação para esses ciclistas, né, para esses adolescentes, esses adultos que não vão tirar carteira de motorista? É através dos programas de educação para o trânsito. Através das escolas públicas de trânsito, que é uma obrigação todo município ter, né, a escola pública de trânsito. E aí, Brusque, não só a faculdade, a Unifeb, mas a Polícia Militar também se destacam com o programa Trânsito Holanda, que é uma parcela, é uma contribuição que faz com a comunidade, com a sociedade.
né, oportunizando por quem passa por lá, quem tem o privilégio, né? Vou dizer um privilégio, porque nem sempre são todas as escolas que conseguem irem até a Polícia Militar, mas que possam pelo menos estar interagindo naquele curto espaço de tempo, tem o contato, né, com informações a respeito de como as pessoas têm que se comportar no trânsito. Então, é de fundamental importância esses projetos. Porém, nós não podemos, e aqui nós como pensadores, né, como pessoas da sociedade, eu vou dizer até de certa forma privilegiados por estar dentro da academia, dentro da faculdade, recebendo conhecimento, e com esse conhecimento fechado de nada vale, né? Nós temos que ser um diferencial na sociedade, provocando a reflexão, buscando, né, meios de que a nossa vida, né, e aí eu falando de trânsito, né, que o trânsito seja mais seguro, seja mais humanizado. E é óbvio que há regras para isso, mas também fazer um apelo para, né, o bom senso, né? O bom senso, quando não se sabe quais são as regras, né, ou o que se faz, o que se fazer, usa-se o bom senso, né, ceder a vez, dar passagem, né, enfim. Então, sabendo do que é trânsito e da obrigatoriedade, né, da educação para o trânsito, nós vamos ver por que eu falo, e a minha carreira profissional é pautada, né, em trânsito e principalmente para a educação. É diante do cenário que nós temos. Qual é o cenário hoje, né, do trânsito no Brasil, né? E aqui eu trago dados a nível de país, né? São dados fáceis, né, de serem coletados, né? Estão lá no site da Senatran, da Secretaria Nacional de Trânsito, Conselho Nacional de Trânsito, o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? E qual é o que esses dados nos trazem, né? O que a gente extrai disso? E é alarmante, né? É alarmante. A cada 15 minutos, uma pessoa morre no trânsito aqui no Brasil. A cada 15 minutos. Né? Nós iniciamos, eu fiz esse cálculo na parte da manhã, às 19 horas nós iniciamos. Vai dar 19h30. 19 horas, lamentavelmente uma pessoa perdeu a vida, estatisticamente falando. Perdeu, né? Nós tivemos aí um sinistro com uma morte no trânsito, 19h15 a segunda, 19h30 está se encaminhando para a terceira. Isso é horrível. Isso é estatística, isso aí é o que nós temos até ontem, ou até hoje. Isso não há como não ficarmos perplexos, né, com essas informações, com esses dados. E claro que devido ao Brasil, os dados aqui é de todo o nosso país, né, devido às nossas dimensões, né, e um país enorme do jeito que é, óbvio que, né, essas pessoas que acabam falecendo vítima de sinistro, a gente nem toma conhecimento. Isso passa despercebido. Né? Infelizmente, a gente só se sensibiliza, isso de forma geral, com a morte no trânsito, ou quando ele é muito próximo de mim, quando a vítima é muito próximo de mim, a gente se sensibiliza, ou quando, por exemplo, o avião que caiu aí na semana retrasada, né, da Voipaz, que caiu, né, vitimando aí 62 pessoas, né? Daí a gente fica chocado, né? O acidente aéreo, delegação da Chapecoense, não tem quem não se comova com uma tragédia dessa, mesmo não tendo ninguém, nenhum parente, né? A gente fica comovido. E isso é o que, infelizmente, no trânsito, talvez por ser pessoas longe, né? Os acidentes acontecerem e ninguém tomar ciência, talvez a gente não se choque tanto. Mas a realidade é que uma média de 100 pessoas por dia morrem. E eu sempre digo, né, eu não sei onde é que vai acontecer o próximo acidente, o próximo sinistro. Ninguém sabe onde é que vai acontecer a próxima tragédia. Né? Eu sempre falava, né, então, meu filho está saindo da faculdade, voltando para casa, ou indo para o trabalho, a esposa voltando, eu nos meus deslocamentos, eu não sei onde é que vai acontecer.
mas pela a probabilidade e por nada ser feito em relação à educação, as chances é grande de estar acontecendo da forma que está acontecendo. Então, algo precisa ser feito, sem dúvida alguma. É o processo, a educação é um processo para essa transformação? Sem dúvida alguma. Talvez os resultados não serão hoje, mas se a gente começar a trabalhar a educação para o trânsito nas crianças, nos adolescentes, nós vamos dar uma sobrevida para os próximos motoristas, para a próxima geração, né? Sejam condutores, sejam pedestres, seja quem for. Então, temos que trabalhar a educação, né? A principal causa de morte de crianças de 1 a 14 anos são os sinistros de trânsito. Isso é um absurdo, né? Isso é chocante. Quem trabalha, eu trabalhei, foram 30 anos trabalhando na fiscalização do trânsito. Eu passei, vamos dizer aí, os melhores, né? Talvez os principais anos da juventude, na minha mocidade, né? Foram trabalhando na polícia, fiscalizando o trânsito no estado de Santa Catarina. Trabalhei em todos os postos, do oeste ao leste, a norte e a sul do estado de Santa Catarina. Trabalhei em todos os postos. Todas as tragédias que eu atendi, todos os sinistros que eu atendi, invariavelmente, nós, na hora de fazer o levantamento do local, né, ali o croquis do acidente, fazer a perícia do acidente, invariavelmente, nós encontrávamos uma ou duas infrações de trânsito que motivaram aquela tragédia. Ou era um condutor embriagado, ou era um condutor, ou a falta de atenção, ou excesso de velocidade, ou, né, o uso do celular, né, que vem ranqueando aí como as principais infrações de trânsito, né, e ela também figura aí como os motivos das tragédias, né, justamente pela falta de atenção. Então, quando a gente vê um dado desse, que a principal causa da morte de crianças de 1 a 14 anos são sinistros de trânsito, e as crianças elas não têm vontade própria, né, elas não decidem por si só, aí quando a gente atende uma tragédia, vai lá atender um acidente, e vê que a criança que foi vítima, porque não estava usando a cadeirinha, não estava usando o assento de elevação, não há como a gente não se comover com isso. E pior, chegar à conclusão de que aquela morte poderia ter sido evitada se o pai, a mãe, o responsável estivesse usando a cadeirinha. O que faltou para aquele, né, para aquele pai, para aquela mãe? Conscientização. Saber que o sinistro pode acontecer a qualquer momento. Né? Nos cursos de direção defensiva, a gente sempre recomenda, né? Sempre informa lá, sempre provoca de que o motorista, o condutor defensivo, não significa dizer que ele não se envolve no sinistro, mas ele vai adotar posturas para minimizar o impacto, né? Tem sinistros que podem ser inevitáveis. De acordo com as estatísticas, 90% da responsabilidade de um sinistro é fator humano. 90% da responsabilidade, né, das causas de um sinistro é fator humano. Então, se acontece, né, 100 pessoas, né, que morrem por dia, e se 90% é culpa humana, nós poderíamos estar aí, seriam uma média de 90 pessoas não perdendo as suas vidas, né, por uma conduta irresponsável no trânsito. Qual é o impacto que nós temos na nossa vida, né, como sociedade? Né? E aí, de acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é uma pesquisa encomendada, né, uma estatística encomendada pelo governo federal, né, para o Conselho Nacional de Trânsito, um trabalho extenso, eles vêm desde a década de 2000, né, atualizando, fazendo essas pesquisas. Olha só que assustador que é também, né? Olha o impacto que isso tem nos cofres públicos, né? Os sinistros de trânsito no Brasil matam cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 300 mil pessoas com lesões graves. Então, não é só aquela pessoa que perde a vida, são aquelas pessoas que ficam, né, com sequelas irreversíveis. Muda completamente a rotina, a vida de qualquer família, né? Em uma estimativa conservadora, o IPEA chegou, né, a uma cifra de 50 bilhões de reais, o custo com os sinistros de trânsito. 50 bilhões, 40 bilhões é o custo em rodovias, dos sinistros em rodovias,
e 10 bilhões dentro do perímetro urbano. Claro, devido à velocidade, o impacto dos sinistros em rodovias, né, porque a velocidade é maior, é fácil de entender os números, né? Fácil de entender, mas não de concordar. Então, esse custo que o Estado tem com os sinistros, isso significa dizer que é 50 bilhões menos na educação, 50 bilhões menos na segurança pública, é 50 bilhões menos na saúde. Olha só o impacto. Nós passamos aí discutindo, o Congresso vive discutindo reforma tributária, né? Professora Ana Matoso aí, que é mestre na área, né? Reforma tributária, tentando, né, mexer, tirar, fazer cortes, né, para economizar 10 bilhões, para economizar 15 bilhões, e 50 bilhões por ano é a perda que nós temos em relação aos sinistros. Isso é chocante, né? Então, e sabendo que 90% da responsabilidade do sinistro é motivado por falha humana, então eu sempre digo que nós podíamos mudar nossa triste realidade da noite para o dia. Precisa de todo um tempo para mudar um comportamento? Não, basta a pessoa, né, o condutor, falar para si mesmo, dizendo, olha, eu não vou cometer mais infração de trânsito. Sabendo que os sinistros ocorrem em função de uma infração de trânsito, né, um excesso de velocidade, uma ultrapassagem, dirigir alcoolizado, não usar cinto de segurança, que é as consequências. Se eu sei que é isso que motiva, né, avançar um sinal vermelho, deixar de dar uma preferência, deixar de dar passagem, isso são condutas. Se eu sei que são essas condutas que patrocinam os sinistros, então eu vou mudar meu comportamento. Paro de cometer essas condutas ilícitas. Como a doutora Cássia falou no período da manhã, ela até trouxe uma visão em relação à punição prevista no CTB, no que diz respeito à penalidade propriamente dito, que a penalidade é a forma pedagógica. É uma forma de punir e conscientizar a pessoa. Graças àquela pessoa que, quando é penalizada, que ela se conscientiza. Eu fui penalizado porque eu estava sem cinto de segurança. Essa penalidade é para fazer com que a pessoa não cometa mais isso. Além, claro, do prejuízo né, do dinheiro que ele vai ter que desembolsar para pagar a multa, mas tem ali o efeito pedagógico. Esse é o objetivo. Mas, né, e aí está na escolha, né, está na decisão. O que nós decidimos a cada momento, a gente decide como que vai ser um minuto depois. O que já passou, passou. Né, mas a gente tem a oportunidade de decidir o próximo minuto. Bom, as principais causas eu elenquei aqui, aquelas que contribuem, né, que têm uma relevância para as causas dos sinistros, e aí eu elenquei aqui, né, como já citei, o excesso de velocidade, o uso do celular, a embriaguez ao volante, a falta de atenção, aí entre outras causas, né, forçar a passagem, né, a ultrapassagem em local proibido, às vezes a ultrapassagem em local permitido, né, a rodovia Antônio Raio, antes de ser duplicada, não significa dizer que depois de duplicada, acabou os sinistros, né? Pelo contrário, continua lá os sinistros e até os óbitos, né? Até as mortes no trânsito. Mas quando ela não era duplicada, era bem mais o número de acidentes e de mortes no trânsito, né? Lembro que no meu período que estava estudando na Unifeb, normalmente, às segundas-feiras, sempre tinha aquelas notícias, infelizmente, às vezes até colegas ali, acadêmicos, né, infelizmente perdeu a vida porque, né, ou numa curva, ou numa ultrapassagem, ou foi ultrapassar, ou acabou sendo vítima, né, extremamente chocante e preocupante. Né? Então, tem várias causas, várias outras condutas que contribuem com o acidente, né, com o sinistro, mas principalmente estes estão, né, são o que lideram as nossas estatísticas. Bom, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, que são os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, nós temos órgãos máximos, né, que é o órgão máximo normativo, que é o Conselho Nacional, para contribuir com os municípios e também com o governo, a própria obrigação do governo federal, elaborou uma resolução
né, fazendo com que todos os municípios e estados possam, de forma organizada, frear, né, esse cenário, né, que é preocupante. Então, criou-se aí o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Eu sugiro que também anotem, né, eu fico aí à disposição, professora Samanta, professora Ana tem o meu contato, né, posso compartilhar esse material também, né, o Plano Nacional, mas ela está editada através de resolução, que acessem, né, até para subsidiar o trabalho de vocês e para conhecer também. Bom, esse plano ele foi dividido em 6 eixos, né, vai desde a capacitação do gestor, né, que isso é uma dificuldade tremenda. Nem todos os gestores, nem todos os diretores de trânsito, né, são capacitados, né, estão lá ocupando as suas cadeiras, né, de forma, por ser uma atribuição, né, uma prerrogativa do chefe do executivo, ele nomeia quem ele quer, obviamente, né, mas é importante que, sendo nomeado, não tendo a capacitação, que vá em busca da capacitação, né. Então, tem lá a preocupação com a gestão de trânsito, né, a gestão da segurança no trânsito, vias, né, mais seguras, segurança veicular, atendimento às vítimas, né, uma pronta resposta, e a normatização e fiscalização, mas fundamentalmente a educação para o trânsito. Todos os municípios, os estados têm que trabalhar a educação para o trânsito, né? Ele é o meio para se chegar àquilo que a gente pretende, que é reduzir. Inclusive foi tema da década passada, 2011 e 2020, a ONU, né, propôs aí para que todos os países, né, do mundo aí, que são signatários da ONU, que trabalhassem o tema trânsito para reduzir o número de óbitos. No mundo, 1.300.000 pessoas que perdem suas vidas no trânsito. Então, a ONU chamou todos os países, lá ainda no final da década de 2000, propondo para a década 2011 e 2020 ações, né? O propósito era reduzir em 50% o número de óbitos. A proposta da década passada era reduzir. Conseguimos? Não. Mas se iniciou um processo, pelo menos, diferente do que se vinha. Saímos de uma letargia, mas estamos ainda muito distantes. Então, são ações como essas atividades extracurriculares, que acabam incentivando, fazendo com que mais pessoas se engajem na busca de soluções para o trânsito seguro. Então, são 6 eixos importantes, e dentre eles aqui a educação para o trânsito. E aí, indo para a minha fala final, né, a exemplo da parte da manhã, eu não posso me furtar de também deixar aqui uma reflexão, né? Alguém entrou na época, né, mandou para a Polícia Rodoviária do Estado essa frase, não sei se foi por e-mail, isso já tem há bastante tempo, no mínimo há uns 23 anos eu a utilizo, que é assim, né? Na vida, quanto mais vivemos, mais aprendemos. Isso é verdade, né? Conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais sábio. Alguns mais teimosos, né? Mas é para ficar com mais conhecimento, pelo menos, acumulando conhecimento. E no trânsito é o contrário. Quanto mais aprendemos, mais vivemos. Então, fica aqui, autor desconhecido, né? Fica como reflexão que continuamos nessa busca pelo conhecimento, né? Por fórmulas, né? Por achar soluções para o problema que nós estamos instalados. Falei anteriormente, né, que o que passou, né, das condutas, e se tratando especificamente de trânsito, né, de tudo que já se fez, já foi, acabou, né, toda hora a gente tem uma oportunidade de recomeçar, né, cada minuto a gente tem uma oportunidade de recomeçar, então, pensar, né, na mudança do nosso comportamento, o que vamos fazer daqui para frente é fundamental. Se eu quero uma mudança lá na frente, não tem como, né, a gente esperar ter resultados diferentes se vamos manter fazendo as mesmas coisas, né? Então, para ter resultados diferentes, a gente vai ter que mudar nossas estratégias. E aqui finalizo, vou passar a palavra aí para os professores. Aliás, eu passo agora para a doutora Cássia, né? E desejo aí uma boa apresentação, doutora. Doutor Emerson, muito obrigada. Obrigada. Tua fala, como sempre, excelente, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite da professora Samanta, da professora Ana, e para poder me apresentar a todos aqui, meu nome é Cássia Grisa Trida Pali, eu sou advogada,
egressa da Unifeb, me formei em 2017. Hoje sou especialista em Direito Processual Penal e mestre em Direito Constitucional e Constitucionalismo Público. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, vou trazer alguns apontamentos sobre evasão escolar. Então, eu já vou pedir para colocarem aqui a minha apresentação. A fim de contextualizar, a evasão escolar é a descontinuidade do ensino básico, né? Então, iniciando, quais são essas causas, né? Algumas das causas da evasão escolar. Uma delas é o fator socioeconômico, a pobreza, falta de acesso à educação de qualidade, a necessidade de trabalhar para ajudar a família, às vezes já muito novo. Isso era bem comum antigamente, né? Quando os pais tinham filhos para ajudar a trabalhar na roça, então a educação realmente era algo muito básico. Os meus avós, por exemplo, estudaram até a 4ª série, então isso era muito comum. Hoje em dia já é algo inaceitável, né? Ter filhos para ajudar a trabalhar, mas em alguns lugares ainda sim é uma realidade. Então, o fator socioeconômico influencia bastante nessa questão da evasão escolar também, né? E a violência também pode levar à evasão escolar. Desmotivação e desinteresse, às vezes a falta de apoio da família, a dificuldade para acompanhar as aulas, o próprio bullying. Hoje de manhã o tema da palestra que eu falei foi o bullying. Geralmente acontece no âmbito do ambiente escolar, o bullying, então pode sim ser um fator de evasão, né? A falta de identificação com a escola, às vezes a criança ou o adolescente não se adapta àquele meio, o que também levanta-se, né, uma bandeira vermelha de por que não está se adaptando. Será que são os colegas? Voltamos lá para o bullying. Será que são os professores? Então, isso também pode desmotivar os alunos e pode dar motivo, né, para a evasão escolar. Problemas de aprendizagem, então as dificuldades, às vezes até cognitivos, né, dislexia, TDAH, isso pode dificultar o acompanhamento escolar e levar à evasão. E problemas familiares, instabilidade na família, violência doméstica, gravidez na adolescência, isso tudo pode sim contribuir como causa de evasão escolar. Eu trouxe aqui dados retirados do Censo Escolar de 2023, que são estatísticas da evasão escolar no Brasil. Então, 5,9% é a taxa de evasão escolar na educação básica, em especial no ensino médio. São 9,8 milhões de jovens entre 15 e 29 anos que não concluíram a educação básica. E o maior impacto são as regiões de baixa renda e comunidades vulneráveis, né? As consequências legais da evasão escolar. Apesar de estar tipificado no Código Penal, no artigo 246, né, que é o abandono intelectual, deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, a pena é uma detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Mas isso, essa penalidade, essa punição, como o professor Emerson, né, o doutor Emerson estava falando antes também da questão no trânsito, também é algo de cunho pedagógico, porque não chega a ser uma punição realmente, né? Algo que doa na pessoa, que acabe obrigando a não cometer isso novamente, né? E lá no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 56, traz que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então, isso é o que a gente tem na legislação hoje em relação à evasão escolar. Obviamente, isso não inibe. Outros fatores podem, sim, levar a evitar essa evasão, mas hoje a nossa legislação traz esses 2 artigos. Os impactos sociais da evasão escolar. Aqui foi subdividido em 3 impactos, que é o social, o econômico e o individual. O impacto social, muito importante aqui para ser destacado, é o aumento da criminalidade.
Depois eu vou trazer para vocês também estatísticas da educação no sistema prisional, para a gente fazer um comparativo, mas isso é o mais preocupante entre jovens e adolescentes, né, crianças e adolescentes, é o aumento da criminalidade, no caso de evasão escolar, da pobreza e desigualdade social. Muitas vezes acontece também a evasão quando a criança ou adolescente, o jovem, ele já está envolvido em alguma atividade ilícita e acaba deixando os estudos de lado, se envolvendo, às vezes até começa no ambiente escolar, mas acaba se evadindo da escola para praticar atos ilícitos, né? E como eu falei hoje de manhã, repito agora, criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional, não é punido como adulto, mas muitas vezes faz pior do que adulto, né? Então, a educação, nesse caso, vai fazer a diferença, sim. O impacto econômico, então, o cidadão que ele se evade da escola, ele tem menor produtividade, menor renda, menor dependência e maior dependência de programas sociais do governo, porque essa pessoa vai ter uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho no futuro. Vai ter dificuldade de se sustentar e, por isso, vai precisar da ajuda do governo, né, dos programas sociais. E o impacto individual, né, como eu estava falando, a diminuição das oportunidades de emprego, baixa autoestima e a dificuldade de inserção social. E, com isso, eu trago aqui as estatísticas de escolaridade nas unidades prisionais. Hoje, a população carcerária do Brasil é de 642.491 presos, entre homens e mulheres, maioria homens. Desse número, 44% não completou o ensino fundamental. É muita gente, é um índice realmente absurdo, isso só dentro do sistema carcerário. Obviamente, eu não estou trazendo aqui, dizendo que quem não termina os estudos necessariamente vai virar um criminoso, vai vir a cometer crimes. Mas como eu trouxe ali no slide anterior sobre os impactos sociais, pode sim ser uma consequência, né? A dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, às vezes a necessidade, tem aquele ditado, a ocasião faz o ladrão, às vezes a necessidade acaba inserindo esse cidadão no mundo do crime, no meio do crime, e ele vai acabar então entrando nessa estatística. E desse total também são 17% não completaram o ensino médio, e ainda temos ali 3,66% são alfabetizados e 2,22% não são alfabetizados. Isso a gente está falando aqui da população carcerária brasileira. Esses dados foram retirados do relatório de informação penal da Secretaria Nacional de Políticas Penais do segundo semestre de 2023. Então, muitos dos jovens, né, das crianças, dos adolescentes, que se evadem da educação, não completam a sua educação básica, podem sim cair no mundo do crime, e ainda assim, se eles quiserem se ressocializar, o sistema prisional ele oferece a educação, né, para finalizar tanto o ensino fundamental como o ensino médio, e isso gera remissão. Muitos aproveitam essa oportunidade e acabam completando a sua educação dentro do sistema prisional. Alguns, eu tenho clientes, inclusive, que fizeram o curso superior dentro do sistema, mas é uma questão de também poder aproveitar a oportunidade que não foi aproveitada antes de entrar no cárcere, né? Estratégias de prevenção da evasão. Aqui eu trago alguns pontos, como a melhoria da qualidade de ensino, então investimentos em professores qualificados, recursos didáticos adequados, né, currículos relevantes, também programas de apoio socioeconômicos, bolsas de estudo, alimentação, transporte e outros serviços que atendam essas necessidades dos alunos, né? Ações de combate à violência ao bullying, mais uma vez aqui o bullying aparecendo como uma das causas de evasão escolar. Então, é um assunto que precisa ser olhado, precisa ser tratado, precisa ser conversado, né? É preciso debater isso dentro do ambiente escolar, da sociedade, porque é sim um fator muito forte,
no caso da evasão escolar. Então, ambientes escolares seguros, com programas de mediação, de apoio psicológico para alunos vítimas de violência, né? Esse acompanhamento psicológico que a escola possa disponibilizar para esses jovens, não só na questão do bullying, mas às vezes até para conseguir identificar se essa criança, se esse adolescente está sofrendo alguma violência em casa, que pode sim ser reflexo também no ambiente escolar e ocasionar, então, a evasão. E o fortalecimento do vínculo família-escola, muito importante, a família está sempre procurando saber da rotina do aluno, né, do filho, enfim, como que é a atividade escolar, como que está acontecendo, o que está acontecendo. A gente sabe que a realidade do Brasil hoje, nem todos os pais conseguem dar 100% de atenção para os filhos na época, no período escolar. Precisa trabalhar, para se sustentar, para ter renda. Então, quem vai ser o ponto aqui de identificar o início de alguma violência, baixa no rendimento escolar? Aqui o professor vai ter um papel muito importante, né, para poder levar isso para a família e ter esse contato, essa conexão, essa comunicação entre família e escola, que vai também fazer com que se previna uma possível evasão escolar, né? Aqui no final eu até coloco que é fundamental que as escolas ofereçam um ambiente acolhedor e estimulante e que atenda às necessidades individuais dos alunos e os motive a aprender. Mais uma vez aqui eu trago, né, também muito importante o papel da família e da comunidade, apoio familiar, incentivar o estudo, criar um ambiente propício à aprendizagem, acompanhar o desempenho escolar e oferecer apoio emocional, participação da comunidade, voluntariado em escolas, doação de livros, materiais. A gente sabe que existem comunidades um pouco mais humildes que não têm acesso ao material pedagógico, que talvez outras escolas tenham. Então, a participação da comunidade na doação, né, de materiais, de projetos sociais que promovam a inclusão e o acesso à educação também é muito importante. E o envolvimento da sociedade na conscientização sobre a importância da educação, né? A pressão sobre os governantes para que incentivem e invistam em políticas públicas eficazes para combater essas ações, né, de combate de evasão, a evasão. Algumas das políticas públicas de combate à evasão escolar: o investimento em educação, aumento do orçamento para escolas públicas, construção de novas escolas, melhoria da infraestrutura e dos recursos didáticos, programas de assistência social, como bolsas de estudo, programa de alimentação, transporte, combate à pobreza e à desigualdade, mais uma vez aqui trazendo nessa questão social, que muitas vezes não se tem acesso à educação, e programa de igualdade e inclusão. Aqui, esses tópicos, eles acabam focando um pouco mais na educação pública, mas a evasão escolar, ela não é exclusiva da educação pública, ela acontece também no ensino particular, só que numa proporção muito menor, né? Então, justamente pela questão social. Então, essa foi a minha contribuição. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Acho que finalizou. Eu não estou conseguindo passar o slide. Ah, foi. Então, gente, essa foi a minha contribuição, foram os meus apontamentos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Eu me coloco à disposição para tirar eventuais dúvidas, e esse material também vai ficar disponível para depois as professoras Ana e Samantha poderem compartilhar com os acadêmicos. Eu passo agora a palavra para a doutora Luana. Muito obrigada. Obrigada, doutora Cássia. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, mais uma vez de volta à Unifeb. Eu tenho muito carinho pela Unifeb, foi onde eu fiz a minha graduação. Eu me formei em 2003, então nada para revelar a idade, mas meio que revelando, né? E foram 5 anos e meio de muito aprendizado, de algumas angústias, desafios, mas muitas realizações.
Então, para vocês que estão agora nesse período, por vezes parece desafiador, parece que vocês não vão dar conta, que tem que trabalhar, mas persistam, concluam o curso, que com certeza no futuro vocês vão se sentir muito realizados na profissão que escolherem. Eu me formei em 2003, passei no concurso da Polícia Civil para o cargo de investigadora, trabalhei 5 anos como investigadora em Brusque, até conseguir ser aprovada no cargo de delegada de polícia. E sou delegada de polícia do estado de Santa Catarina há 16 anos. Então, eu sou policial civil há 21 anos já. Atualmente trabalhando em Brusque, eu retornei a Brusque em abril. E eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o tema de violência doméstica contra a mulher. A violência doméstica, ela não é uma coisa atual, uma coisa que iniciou há pouco tempo, ela é uma situação que ela se perpetua há muitos anos na nossa sociedade, né? Nós temos uma sociedade, ainda temos uma sociedade machista e patriarcal, então temos muita violência doméstica ainda nos tempos atuais. Se puder iniciar o slide, por gentileza. Nós estamos no mês de agosto, um mês considerado agosto lilás, que é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. E dentre as medidas de enfrentamento, nós temos, nível nacional, a Operação Chamar, que está ocorrendo em todo o território brasileiro. E nós temos que pensar a violência doméstica não só atuando ela de forma repressiva, mas também de forma preventiva, né? E foi pensando nisso que a Polícia Civil, desde 2018, desenvolveu o programa Polícia Civil por Elas, que visa a participação dos cidadãos para uma mudança cultural. O que esse programa traz? Além das ações repressivas, ele foca na prevenção, priorizando a metodologia dos grupos reflexivos. O que é isso? São 5 ações desenvolvidas buscando conscientizar a sociedade, as vítimas, os autores de agressão sobre o tema e desnaturalizar a violência contra a mulher, para que eles possam refletir sobre a situação. Então, dentro desses 5 eixos, nós temos ações voltadas à comunidade, nós temos grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de adolescentes. O que acontece? Grupo de adolescentes, por exemplo, um policial capacitado vai até as escolas para ministrar algumas palestras. Mais ou menos o mesmo tipo de ação preventiva que é desenvolvido já pela Polícia Militar através do PROERD, uma excelente ferramenta que a Polícia Militar também coloca à disposição do cidadão. Ela vai até as escolas conversar com as crianças, é muito importante essa conscientização como forma de prevenção, né? E o que eu vejo de mais importante também nesse programa é a capacitação dos policiais. Por quê? Porque muitas vezes a mulher ela já está fragilizada, é difícil para ela chegar a denunciar, e quando ela toma coragem, ela vai em uma delegacia de polícia, ela se depara com um policial que não está capacitado para atendê-la. O que significa essa capacitação? É uma humanização no atendimento, um acolhimento, um não julgamento. E muitas vezes a mulher ela desiste de fazer a denúncia, registrar o boletim de ocorrência em razão dessa situação. Então, esse programa desenvolvido pela PC por Elas, que nós chamamos, né, é muito importante. Essa capacitação dos policiais é bem importante para melhor atendimento dessa mulher vítima de violência. Quando nós falamos do tema violência doméstica, eu acho muito importante, até para colocar na cartilha de vocês, de alguma forma, pode ser uma escrita pequena, mas é importante trazer o ciclo da violência, porque muitas vezes a mulher ela não se sente vítima da violência, mas ela está sendo vítima sem que tenha conhecimento dessa situação. Então, o que traz o ciclo da violência? Nós temos algumas mudanças de nomenclatura, mas basicamente ele é dividido em 3 fases: o aumento da tensão, o ato de violência e o arrependimento posterior, ou também chamado lua de mel. O que acontece?
o aumento da tensão. Quando eles casam, tá tudo bem, estão em lua de mel, de repente o agressor muda o comportamento. Ele começa a se irritar com coisas insignificantes, ele começa com agressão verbal, ele aumenta o tom da voz, ele começa com humilhações, ele começa a intimidar a vítima. A vítima, por sua vez, ela começa a se sentir constrangida, mas ao mesmo tempo culpada. Ela acha que aquela ação do homem é em razão de algum comportamento seu, ou ela tenta justificar essa ação do homem, essa tensão, em fatores externos, como está trabalhando muito, está sob forte pressão, problema financeiro, enfim, ela não reconhece que a culpa é do ato praticado pelo homem. Ela tenta justificar, e essa tensão continua até partir para a segunda fase, que é o ato de violência. Lembrando que essa violência não necessariamente é física, né? Ela pode ser psicológica, moral, patrimonial, veremos os tipos de violência mais à frente, mas nesse momento a mulher ela já está bem angustiada, psicologicamente abalada, e se ela não tem uma rede de apoio, e rede de apoio, leia-se familiares, amigos, círculo social, muitas vezes ela não possui a força psicológica para efetuar a denúncia, então ela se cala, às vezes ela volta a pensar que o comportamento do agressor é em razão do mau comportamento dela, e ela novamente se sente culpada, e ela não consegue efetuar a denúncia. E aí a gente parte para a terceira fase do ciclo, que é a lua de mel. É o famoso homem que um dia ele chega em casa e dá um soco na mulher, e no dia seguinte ele vem com um buquê de rosas e uma caixa de bombons, dizendo que está arrependido, que aquilo nunca mais vai acontecer. Quando a mulher não consegue sair desse ciclo, ela novamente vai ser vítima, porque vai ter um período ali de lua de mel em que o homem não vai agir de forma violenta, mas posteriormente vai continuar novamente o aumento de tensão, o ato de violência e a lua de mel. Qual é o grande problema disso? As agressões elas vão se tornando mais frequentes, mais comuns e mais graves, podendo culminar em um feminicídio. Então, é muito importante que a mulher ela tenha noção desse ciclo da violência e ela consiga se enxergar como vítima dessa violência. Aqui nós temos, para quem está fazendo a cartilha, é bem importante, dê uma pesquisada no site da Polícia Civil, tem o programa Polícia Civil por Elas, tem a questão do ciclo da violência, tem várias outras informações. Tem essas 3 fases que eu acabei de citar também. Vamos falar um pouquinho da Lei 11.340. Se quiser parar a apresentação, depois retomamos. O que fala a Lei 11.340, né? A Lei Maria da Penha, conhecida como a Lei Maria da Penha. Ela traz no artigo 5º o que configura a violência contra a mulher, né? Violência doméstica contra a mulher, que é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico ou dano moral ou patrimonial. Mas em que âmbito, né? Então, a lei traz que é no âmbito da unidade doméstica, pessoas que convivem na mesma residência, no âmbito da família, que são os parentes consanguíneos ou afins, e em qualquer relação íntima de afeto, que são os namorados, companheiros. Então, dentro desses 3 âmbitos, nós temos, pelo artigo 5º da Lei Maria da Penha, o que configura a violência doméstica. Já no artigo 7º, a lei traz os tipos de violência. Então, é muito importante, eu considero importante, se for possível, vocês colocarem no projeto de vocês e na cartilha os tipos de violência, porque muitas vezes as mulheres não sabem que são vítimas de violência. Nós temos 5 tipos de violência. A violência física, que são as agressões no corpo da vítima, é mais facilmente perceptível, né? Se deixar... O que nós chamamos, se deixar lesão, hematoma, nós temos o artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal. Se não deixar lesão aparente, pode-se configurar o artigo 21 da LCP, que é a contravenção penal de vias de fato.
Materialidade da lesão física, exame de corpo de delito ou foto e prontuário médico também está sendo aceito. A violência psicológica, que são as agressões verbais ou atitudes capazes de afetar o bem-estar da vítima. Isso é muito importante porque até recentemente nós não tínhamos uma tipificação da violência psicológica no Código Penal. E esse foi um grande avanço. Eu vejo que a inclusão do tipo penal violência psicológica contra a mulher, que atualmente está previsto no artigo 147b do Código Penal, ele veio para proteger realmente as mulheres vítimas de violência doméstica, porque muitas vezes elas não sofrem a agressão física, ou a violência patrimonial, enfim, que já estão tipificadas no Código Penal, mas sim essa violência psicológica. E, por vezes, essa violência é muito mais grave do que levar um soco no olho. Porque você leva um soco no olho, você tem a lesão, você tem a dor momentânea. Mas a violência psicológica, ela vai reduzindo a autoestima da vítima, vai gerando um sofrimento, e muitas mulheres chegam ao ponto de se suicidarem, de tirarem a própria vida, porque elas não conseguem mais viver daquela forma. Então, a violência psicológica é muito grave e, felizmente, ela foi tipificada e agora é possível o autor também responder por esse crime. Nós temos a violência moral, que são os crimes cometidos contra a honra, né, calúnia, difamação e injúria, geralmente. A violência patrimonial, que é a retenção de bens ou documentos ou valores com o fim de restringir ainda mais a liberdade da vítima ou de limitar, né, a sua liberdade. E a violência sexual. Por incrível que pareça, ainda nos dias atuais, nós encontramos mulheres, esposas, que vão até a delegacia de polícia e falam, não, eu sou vítima de violência, eu sofro violência física. E aí você conversa com a vítima e ela acaba falando, não, por vezes eu sou obrigada a manter relação sexual com meu marido, porque ele chega em casa embriagado, e aí se eu não faço ele me bate, mas eu sei que eu estou casada e eu sei que a minha obrigação é manter relação sexual com meu marido, é a minha obrigação matrimonial. E aí você explica para ela que não, que você é dona do seu corpo, que você mantém a relação sexual se você quer, senão é estupro. Você, esposa, pode ser vítima de estupro perpetrado pelo seu marido. Então, ainda um tabu dentro da violência doméstica é a questão sexual, porque muitas vítimas sofrem caladas e nunca revelam que são vítimas de violência sexual por parte de seus companheiros. A medida protetiva. O que nós temos da medida protetiva? Ela está prevista no artigo 22 da Lei 11.340. É também importante, né, citar o que a mulher pode pedir no requerimento de medida protetiva. Via de regra, mais comum, afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação dela, de seus familiares, dos filhos, inclusive restrição de visitas, é provisório, né? Lembrando que, apesar dele ser agressor, ele também é pai. Proibição de frequentar determinados locais, por exemplo, eles visitam a mesma igreja, então pode a medida protetiva prever que ele não frequente nos dias que ela frequenta o culto. Proibição de contato por qualquer meio da ofendida ou seus familiares, e alimentos provisórios ou provisionais também é possível, e acompanhamento psicossocial do agressor e comparecimento do agressor a programas. É um rol taxativo? Não, nós já efetuamos requerimentos diferentes desses, que estão previstos lá no artigo 22, e já foi deferido. Claro que sempre com uma justificativa. Qual é o prazo que a lei prevê, né? O artigo 12 da lei, ele prevê o prazo de até 48 horas para a autoridade policial remeter o requerimento de medida protetiva ao Poder Judiciário. O mesmo prazo, até 48 horas, do juiz, para o juiz deferir ou indeferir, analisar, né? Deferir ou indeferir o requerimento de medida protetiva, ou deferir em parte. Na prática, o que nós vimos, esse prazo nunca é ultrapassado. Eu não tenho nenhuma informação de que foi ultrapassado esse prazo, muito pelo contrário. Via de regra,
nas delegacias onde eu já trabalhei, em até 24 horas, esses requerimentos de medida protetiva são protocolados. Por quê? Porque é uma necessidade de agilizar esses requerimentos, né? E, às vezes, quando a autoridade policial demora, ou o juiz, para analisar, a mulher está em uma situação de vulnerabilidade, e ela pode realmente ser vítima de um crime mais grave. Por isso que se chama medida protetiva de urgência e por isso que tem prioridade na tramitação em qualquer delegacia, assim como no Poder Judiciário, né? Tá, a mulher foi lá, ela conseguiu ter autonomia, ela tem uma rede de apoio, ela fez o boletim de ocorrência, ela fez a medida protetiva. E agora? Ela não trabalha, ela possui 3 filhos, ela não tem rede de apoio na cidade, ela não tem ninguém que olhe por ela. É aí que entra a assistência social, que é o que nós chamamos de rede de apoio, né? Faz parte da rede de apoio no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, não só os órgãos de segurança, que em tese são os órgãos repressivos, mas principalmente a assistência social, né? Que é no âmbito do município, a assistência social. Então, o que essa mulher ela pode ter de amparo na rede de apoio? Muitas vezes essas mulheres elas vão até a delegacia, elas fazem um requerimento de medida protetiva, 3 meses depois o agressor convence ela de que está arrependido, ela vai lá, reata o relacionamento, entra novamente naquele ciclo de violência, né? Ela vai lá, registra um segundo boletim de ocorrência na delegacia, novamente faz o requerimento de medida protetiva, volta com a agressora, ela vai pela 3ª vez na delegacia. Então, o que nós, como garantidores, né, e até atuando na prevenção da violência contra a mulher, podemos fazer? Encaminhar ela para atendimento do psicólogo do município, porque muitas vezes essa mulher ela precisa se empoderar, ela precisa ter esse apoio, ela precisa ter essa rede, ela precisa saber que se ela deixar do agressor, ela tem uma vida e que o relacionamento que ela tem é um relacionamento abusivo. Muitas vezes a mulher não consegue enxergar isso, ela precisa dessa ajuda externa. Então, onde essa mulher pode procurar essa ajuda, né? O encaminhamento pelo CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é uma unidade pública da política de assistência social, tem em todos os municípios. Eu vou trazer o que eu consegui levantar com a secretária de assistência social, que acontece em Brusque, quais são os benefícios que a mulher vítima de violência doméstica pode ter em Brusque, que eu acho muito importante também constar na cartilha, para que essa mulher saiba que se ela oferecer a denúncia contra ele, registrar o boletim de ocorrência, fazer o requerimento, ela vai ter esse amparo. Ela consegue sobreviver sem ele, financeiramente e emocionalmente. Então, nós temos a Brusque, né? A cidade de Brusque tem uma lei recente de 2023, que é intitulada Lei dos Benefícios. Ela prevê uma série de benefícios. E dentre os benefícios que são oferecidos às vítimas de violência doméstica, as mulheres vítimas de violência doméstica, tem a disponibilidade de passagem para que ela possa retornar para a sua cidade de origem, acompanhada dos filhos ou ela. Tem um auxílio de 70% do salário mínimo, específico para aluguel social. Tem a renda cidadã, que é o benefício de 50% do salário mínimo, destinado para as despesas da casa. Tem o cartão cidadão também, que é vinculado a alguns mercados para as compras emergenciais. Em parceria com um imóvel do município, essas mulheres também têm um lugar para ficar de forma provisória, com itens de higiene e saúde, né, com produtos de higiene e também algum suporte de alimentação e tal. O local não é divulgado por questão de segurança, mas tem esse local também para a mulher ficar de forma provisória. E nas emergências, uma mulher chegou lá meia-noite, foi espancada pelo marido, não tem para onde ir. Existe o Centro Pop também, que ele pode abrigar essa mulher de forma provisória, funciona das 19 até as 7 da manhã. Depois, o pessoal do próprio centro, ele faz um contato com o CREAS
e que é acionado para dar continuidade nesse atendimento à mulher vítima. Então, é muito importante que na cartilha vocês também constem quais são os benefícios, porque nós falamos em benefícios, mas para a mulher é um amparo de que ela vai ter ela vai conseguir sobreviver, mesmo se ela efetuar essa denúncia contra o companheiro, ou o marido, ou o agressor. O que é importante também, né? Se puder voltar ao slide. É importante também falar sobre a lei dos benefícios, que eu falei, os canais de denúncia. Eu até sugiro, eu encaminhei para a professora Ana o folder da Polícia Civil sobre o combate à violência contra a mulher. E lá já tem um QR Code que remete à página da Polícia Civil, onde a vítima pode registrar o boletim de ocorrência, porque a medida protetiva, ela pode ser requerida junto à delegacia de polícia, ela pode também ser feita de forma online. Então, a vítima da sua residência, ela pode acessar o site da Polícia Civil, registrar o boletim de ocorrência e efetuar o requerimento de medida protetiva. Esse requerimento, esse boletim, ele é tramitado pela delegacia virtual, ele chega até uma delegacia de polícia, o policial homologa e encaminha para o delegado de polícia, que faz a assinatura e determina que o escrivão remeta ao Poder Judiciário. Então, é importante, seria legal se conseguirem inserir um QR Code que já remetesse a esse site para a vítima registrar o boletim de ocorrência. Então, os canais de denúncia, né? Nós temos a Delegacia de Polícia Virtual da Mulher, o Disque Denúncia 181, 197, que é o da Polícia Civil, e também o Disque 100, né? Que é Nacional dos Direitos Humanos, e o canal de WhatsApp. Claro que em casos de emergência também é muito importante acionar o 190, né? Que é a Polícia Militar, que faz esse atendimento emergencial nos casos em que estão acontecendo. A Polícia Civil costuma agir quando já aconteceu o crime, né? Também importante falar um pouquinho sobre a Rede Catarina, apesar de ser da Polícia Militar, é um trabalho brilhante feito pela Polícia Militar na fiscalização das medidas protetivas. O que acontece? Aqui em Brusque eu não trabalho na DPCAM especificamente, mas antes eu trabalhava numa delegacia de comarca em Porto Belo, e toda a medida protetiva deferida pelo Poder Judiciário era encaminhada para o Ministério Público, era encaminhada para a Polícia Militar, para o setor da Rede Catarina, e lá tinha uma policial feminina e uma estagiária de acadêmica de psicologia, que recebia as medidas protetivas e fazia um contato com a vítima, para ver se o agressor estava cumprindo a medida, se estava tudo certo, se ele tinha voltado a procurá-lo, tinha descumprido a medida. E nos casos mais graves, nos quais a mulher relatava que ele não estava cumprindo a medida, elas orientavam a mulher a registrar o boletim de ocorrência de descumprimento e tal, e também elas adicionavam o botão do pânico. O que é o botão do pânico? O botão do pânico são para esses casos mais graves, quando a mulher ela está sendo vítima de violência doméstica, ela já fez o requerimento de medida protetiva, ela tem uma decisão judicial determinando que o agressor não se aproxime dela, e mesmo assim ele descumpre a medida protetiva, ele vai até a residência e tenta arrombar a porta da casa dela. Essa mulher ela está sozinha em casa, ela está desesperada. Essa mulher ela vai ser capaz de pegar o telefone, ligar para o 190 e explicar: eu estou sendo vítima de agressão, eu tenho uma medida protetiva, eu resido nesse endereço, meu nome é tal. Ali ela já perdeu pelo menos 5 minutos e o agressor está tentando arrombar a porta. Então, se ela tem o aplicativo instalado, ela aciona o botão do pânico, todas as informações dela já estão ali cadastradas e vão para a central da Polícia Militar. Ali, a central já desloca uma viatura, porque tem o georreferenciamento, a localização dela. Então, fica muito mais fácil essa ação repressiva. E falando em minutos, uma viatura chegar 15 minutos depois do início
do descumprimento da medida e uma viatura chegar 5 minutos depois, pode salvar a vida dessa mulher. Ela pode deixar de ser uma vítima de feminicídio e ser mais uma vítima muito bem socorrida pela polícia. Então, é importante também colocar, além dos canais de denúncia, essa situação da rede, do botão do pânico da Rede Catarina, a importância de baixar o aplicativo, talvez até um QR Code já que remeta ao aplicativo da Polícia Militar para a vítima já baixar esse aplicativo. Eu acho bem importante. E quando nós falamos de violência doméstica, eu mandei também para a professora Ana essa lei municipal dos benefícios, que eu acho bem importante colocarem na cartilha para a mulher ter uma noção, né, do que ela pode ter de benefícios se ela efetuar a denúncia, que ela não vai ficar desprotegida. Quando nós falamos de violência contra a mulher, nós nos deparamos com uma situação bem delicada, que é a cifra negra, né? Ultimamente, muito se fala violência contra a mulher, alguns falam os números estão aumentando de forma alarmante. O que nós que trabalhamos na segurança pública, o que nós nos deparamos os números de registros de boletim de ocorrência, de requerimento de medidas protetivas, eles estão aumentando, claro. Mas por quê? Porque só agora tem violência contra a mulher? Não, sempre existiu. Só que caía na cifra negra. Não chegava até os órgãos competentes. E agora, com tanta informação, com tantos mecanismos, com tanta rede, a rede de apoio, ela está se formando e se fortalecendo, pelo menos a realidade aqui do estado de Santa Catarina, nas comarcas por onde eu trabalhei, que ela consegue dar esse amparo para a mulher, e esse encorajamento, e esse empoderamento, e a mulher vai lá, ela consegue fazer a denúncia. Então, grande parte do aumento das denúncias é justamente pelo acesso à informação. E essa cartilha que vocês estão desenvolvendo, pode ter certeza que ela vai ajudar muitas mulheres que têm dúvida, muitas mulheres que não se veem vítima de violência, mas estão no ciclo de violência e são vítimas de violência. Então, façam com carinho, vocês estão contribuindo com a sociedade e com certeza ajudando muitas mulheres. Eu finalizo a minha fala, claro, aberta a perguntas, né? Depois, se tiver alguma pergunta, com uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu gosto muito, assim, e às vezes quando eu estou frustrada no meu trabalho, que eu vejo que eu estou ali enxugando gelo, né, como fala popularmente, porque vem um caso, vem outro caso, vem outro caso, e a violência nunca acaba, eu me lembro dessa frase: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota. Então, boa noite a todos, estou aberto à pergunta e devolvo a palavra para a professora Ana ou a professora Samanta. Obrigada, Cássia, obrigada, Emerson. Aprendemos hoje de manhã, aprendemos agora à noite, e essa agilidade, né, e essa competência que vocês têm no dia a dia do trabalho de vocês são inspiradores. Muito obrigada. Pessoal, a gente deixou as perguntas mais para o final, então podem colocar as perguntas, elas vão aparecer aqui na tela, né, Ana? Desculpa, né, Maria Clara? Maria Clara, eu acho que vai fazer elas aparecerem aqui. E comentários, o que vocês quiserem participar, para a gente seguir aí para o término da nossa live. A Maria Clara está esclarecendo aqui no nosso chat privado que não tem pergunta, e como a professora Samanta falou hoje de manhã, quando não tem pergunta é porque foi muito bem realizadas informações e esclarecimentos, porque quando fica meio truncado, aí realmente as perguntas aumentam, né? E nós estamos com 150 participantes, né? Chegamos a 150 ouvintes.
Vai ser liberado agora pela Maria Clara o link para vocês registrarem a presença no chat. O início foi o boa noite, né, que nós registramos, e gostei muito, não vi o tempo passar, e foi muito, muito bom ouvir vocês. E saudades, eu lembro da época da Luana, eu lembro da época da Cássia, eu lembro da época do Emerson, a gente lembra de cada turma formanda. E cada turma formanda é uma turma especial, né? São pessoas completamente diferentes e que vieram num período específico, né, fazer os seus 5 anos, que passam muito rápido, como o Emerson destacou. Passo a palavra agora para a professora Samanta, e nós ficamos aqui aguardando algum comentário ou alguma pergunta, né? O Rodrigo colocou parabéns aos palestrantes de temas importantes, fundamentais para serem debatidos, para alertar a sociedade através da educação. Obrigada por compartilhar os seus conhecimentos e o seu dia a dia ou atuação. Esse é um comentário do nosso aluno. Eu acho que muitos, né, concordam. Professora Samanta, então, passa a palavra para a gente encerrar essa primeira semana aí de curricularização. Obrigada, professora Ana. Eu estou de olho aqui no chat, mas realmente não teve nenhuma pergunta, bastante elogios, agradecendo. No meio da palestra ali, alguns alunos comentaram, foi bem nessa ideia, nessa linha que fizemos o trabalho, vamos acrescentar. Então, foi bem bacana, acredito que foi muito produtivo também, e não esperávamos menos, né, desses egressos maravilhosos, a doutora Luana, a doutora Cássia e o doutor Emerson, com toda a experiência nas áreas, foram escolhidos a dedos e com todo carinho. Agradeço muito a presença, e encerramos, né, hoje, a primeira semana de curricularização, com esse intuito, então, de fazer um trabalho que alcance mesmo a comunidade, que traga, né, que inclua também não só o trabalho iniciado, mas essas informações da experiência de cada um dos palestrantes, que foi extremamente importante. Então, agradecer imensamente a presença de todos vocês, e agora seguimos com o trabalho aí ao longo do mês de setembro, para em outubro trazer um trabalho brilhante com todas essas contribuições dos nossos palestrantes. Obrigada, desejo uma boa noite, sextou, como o pessoal diz, né? E bom fim de semana a todos. Obrigada, pessoal, registrem a presença, tem o link ali, cliquem no link, e os professores já estão registrando, tá bem? A gente vai ficar mais um pouquinho aqui, para que eles finalizem a presença, e agradeço imensamente aos 3 palestrantes, professora Ana, né, que me deu todo esse apoio aí durante a semana de curricularização. Não foi fácil, são muitos alunos, os alunos de direito gostam de argumentar, questionar, então, com todo o apoio aí, não só da professora Ana, mas também de toda a administração da Unifeb, que é a minha segunda casa. Obrigada e boa noite, então. Os palestrantes, obrigada. Devolvo a palavra, se quiserem fazer alguma fala, né, doutora Luana, doutora Cássia e o Emerson, fiquem à vontade. Quero agradecer, né, pelo convite, a professora Ana, a professora Samanta. Hoje de manhã eu falei, agora eu não lembro se eu falei agora de noite, a professora Samanta foi minha orientadora. E para quem ainda não tem o seu orientador, a dica que eu dou, encontrem um orientador que vocês se identifiquem, porque isso é muito importante. Eu e a doutora Samanta, professora Samanta, a gente tem contato até hoje, né, professora? Já mesmo depois de 7 anos de formada, continuo tendo esse contato, às vezes até para uma pesquisa acadêmica, para desenvolvimento, né, de artigos, sempre tem essa conexão. Então, muito obrigada, professora Ana, também. Me coloco à disposição da instituição, é uma honra poder retornar, né, que nem disse o doutor Emerson, bom filho a casa torna, é muito bom voltar e poder contribuir com um pouco do nosso conhecimento que foi dado por vocês, né, pela professora Ana, pela professora Samanta, pelos demais professores. Vi que o professor Rogério está por aqui também, andou comentando aqui no chat. Então, muito obrigada a todos e me coloco aí à disposição da instituição.
Samanta não tem áudio. Só justificando aqui, eu sempre brinco com os alunos, né, que civil é melhor do que penal, porque minha área é muito civil. Só destacando que a minha área com a doutora Cássia foi sobre justiça restaurativa, que é um braço ali da mediação, conciliação, como mediadora que sou, minha paixão. Não foi o penal, né? Os alunos vão pegar no meu pé. Ah, professora, mas como assim? Foi sobre justiça restaurativa, né? E um tema tão importante aí que está sendo cada vez mais desenvolvido ao longo do tempo no Poder Judiciário. Devolvo a palavra, doutora Luana. Gostaria de fazer alguma colocação? Vamos lá. Só agradecer novamente, né? Reforçar o carinho que eu tenho pela Unifeb. Foi a instituição em que eu aprendi não só sobre o direito, mas também sobre valores. Fiz grandes amigos que até hoje mantenho a amizade. Os professores também, agora retornando a trabalhar em Brusque, eu já encontrei alguns dos professores. É sempre bom reencontrar os mestres, né, quem nos ensinaram e contribuíram na nossa formação profissional também, pessoal e profissional. Agradecer a professora Ana, minha eterna professora, né? Professora Samanta, acho que é mais recente, porque eu já tenho certa idade, não tive aula com ela. Mas, enfim, também me coloco à disposição ali os períodos que vão fazer a cartilha sobre a matéria violência doméstica contra a mulher. Se quiserem me procurar, a professora Ana tem meu contato, só me mandar mensagem, ir na delegacia, a gente pode marcar uma reunião pessoal, posso tirar as dúvidas também pelo WhatsApp, o que vocês acharem melhor, porque é muito importante esse trabalho que vocês estão desenvolvendo para a sociedade, e no que eu puder contribuir, contem comigo. Doutora Luana, obrigada, e já botei o seu material no grupo de líderes, só para deixar claro, porque eles ficam aí meio ansiosos, eu já vou botar no grupo, e aí eles mandam para o grupo das turmas. Emerson. Vamos lá, mais uma vez, né, agradecer o carinho de sempre, né, das professoras, parabenizar a Unifeb, né, sempre pioneira, né, sempre arregaçando a manga e mostrando, justificando, né, por que está, e o respeito e o carinho que já tem por toda a comunidade acadêmica e pela sociedade. E prazer, né, voltar a casa, como a doutora Cássia falou, bom filho a casa retorna, vê-las mesmo virtualmente, né, mas é muito bom ter esse carinho e que a gente construiu lá no banco acadêmico, né. E aqui eu já faço esse alerta a todos os colegas, né, todos os alunos, que aproveitem a cada momento, né, se constrói fortes laços profissionais e de amizade, né, futuro a Deus pertence. Mas uma reflexão que fica ao final da fala da doutora, de todos que falaram, né, a educação eu acho que a conscientização, a educação é a base de tudo, né, seja para combater a violência, né, doméstica, violência contra a mulher, violência no termo mais amplo da palavra, né, para a conscientização, para poder dar oportunidade também, toda aquela fala da doutora Cássia, né, e seja no trânsito também, né. Então, se a gente resgatar isso, vai ver que a educação de berço ela é fundamental. A educação de berço é lá nossos filhos, nossos netos, né, ensinar por que acontece ainda a violência doméstica, porque se ensina ainda as crianças errado ainda. Por que agride? Por que o marmanjo agride? Porque está tendo uma educação de casa ainda errada ainda. Então, a reflexão fica nisso aí. Muito obrigado por essa oportunidade. Saio, meu copo, entrei com meio copo, né, com água, né, eu saio com ele transbordando de conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade. Saio bem melhor do que cheguei. Obrigado, professores. Obrigada. Eu acho que está tudo certo no preenchimento do link. Eu queria agradecer mais uma vez. E sempre as portas estão abertas da Unifeb. É um orgulho tê-los aqui conosco. E a gente
sempre que quer profissional de qualidade, a gente lembra nos nossos egressos. E é isso que é o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo, né? Esse orgulho de dizer, olha, o melhor profissional, né, é nosso egresso. Então, muito obrigada, um ótimo final de semana. Como disse a professora Samanta, sextou, então aproveitem com a família. Eu sei que a Luana já tem filhos bem lindos, maravilhosos ali, esperando por ela, né? E obrigada, gente. Obrigada, professora Samanta, por toda a dedicação nessa semana. Eu que agradeço. E vai ter mais uma semana aí de curricularização, mas essa findou com chave de ouro. Convidados, né? Se quiserem, né, vir na apresentação, ainda que seja online, né? Alguns acadêmicos vão assistir online, né, professora Ana? Quem vai apresentar vai ser ao vivo. Se quiserem participar online, a gente já fica aqui o convite, a gente manda sim o link também, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite.